Olá, meus amigos e irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com cada um de nós. Começamos aqui mais uma lição da revista Palavra e Vida, produzida pelo Departamento de Educação Cristã, juntamente com o Departamento de Comunicação da Convenção Batista Fluminense. Esta revista, que foi escrita pelo pastor Elton dos Santos Pinto, e é baseada no livro de Jó, com o título A Soberania de Deus e as Adversidades Humanas. Mas antes, não esqueça de se inscrever no nosso canal, no botão que está aqui embaixo, onde está escrito inscreva-se. Se está aparecendo aí para você inscreva-se, é porque você ainda não está inscrito. Curta, deixa o seu comentário falando de onde você é, qual igreja você pertence. E não esqueça de acionar também o sino das notificações e compartilhar aí com o pessoal da sua igreja. Toda semana nós estaremos publicando aqui uma nova lição para que possamos estudar juntos. A lição de hoje é a lição de número 9 e ela traz o título O Papel de Satanás no Sofrimento de Jó. E que tem o texto base em dois livros, no livro de Jó, capítulo 1, do versículo 6 ao 12, e Romanos, no capítulo 8, do versículo 28, onde estaremos lendo aqui a nossa introdução neste momento, Jó 1, 6 e 7, e Romanos 8, 28. E os textos, eles nos dizem assim. Em Jó 1, 6 e 7, diz o seguinte: certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Agora estaremos lendo Romanos, no capítulo 8 e o versículo 28, que diz assim: sabendo que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Bem, amigos e irmãos, o objetivo da lição que a gente inicia agora, nessa semana, é o de podermos aprender que, embora Satanás possa ter um papel ativo no sofrimento, Deus, ele sempre mantém o controle e usa até as provocações para fortalecer a nossa fé, para moldar o nosso caráter e também nos abençoar de forma até mesmo inesperada. Veremos também nesta lição de hoje que o propósito e também a mensagem do livro de Jó é mostrar que mesmo que ocorra o ataque furioso das forças do mal, o controle de tudo, ele está nas mãos de Deus. E que todas as coisas, elas devem contribuir conjuntamente, como diz o texto, para o bem daqueles que amam a Deus. Mas antes, no entanto, eu quero aqui estar agradecendo a todos os irmãos e amigos que têm aqui nos enviado mensagens de todo o Brasil e também de algumas partes do exterior. Portugal, tem muita gente lá assistindo a gente, não somente aqui, o pessoal da Convenção Batista Fluminense. Em especial aqui agora, eu quero mandar o meu abraço para Alice Branco. Ela é membro da Igreja Batista Memorial de Itaúna, que fica em São Gonçalo. Um abraço para o pessoal da igreja aí. Eu cumprimento agora, neste momento, Eunice Albina Pena. Ela é membro da igreja lá em Pratos Verdes. Um abraço para o pessoal aí. Um abraço agora vai para o diácono Alexandre Garcia da Rosa. Ele é da Igreja Batista em Tribobó, lá em São Gonçalo. Um abraço para o pessoal da igreja.
E eu cumprimento também aqui, eu cumprimento a nossa amiga e querida irmã Marta Valéria Cerqueira Exposte. Ela mora em Itaperuna e está sempre aqui assistindo a gente no nosso canal. Eu mando meu recado. Quando você mandar a sua mensagem aqui embaixo no rodapé, não esqueça de colocar de onde você é, qual igreja você pertence, né? E também se inscrever aqui no nosso canal se você ainda não se inscreveu. Bem, irmãos, na lição de hoje, nós veremos, como já vimos até agora, em nossos estudos aqui sobre o livro de Jó, que este livro ele é uma das mais profundas reflexões bíblicas sobre o sofrimento humano. E ele apresenta também uma perspectiva única sobre como Satanás ele pode atuar nesse processo de destruição da humanidade. Na Bíblia, que é a palavra inerrante de Deus, nós encontramos outras reuniões celestiais, como em 1 Reis, no capítulo 22, versículo 19 ao 23, onde Deus e os anjos se reúnem para planejar e supervisionar aí as suas atividades na terra. Esses trechos aí, eles mostram que Deus, como o Criador de todos os anjos, tanto dos que permaneceram fiéis, quanto dos que se rebelaram, Deus ele tem total poder e autoridade sobre todos eles. Como também a gente pode ver neste texto de 1 Reis, bem como em vários outros que a gente vai ver daqui para frente, Satanás sempre se apresenta como enganador. E com isso ele procura tirar a humanidade dos caminhos retos do Senhor Deus. No livro que nós estamos assim estudando, o livro de Jó, nós vemos na revelação da palavra de Deus que Satanás ele pode causar sofrimento, mas sempre dentro daqueles limites permitidos pelo Senhor Deus. Esse princípio, ele nos ensina que mesmo quando nós estamos assim enfrentando bastantes adversidades e alguns ataques espirituais, Deus, ele continua soberano e conduz tudo para o bem dos seus filhos. A soberania de Deus significa que Deus, ele detém o poder, esse poder supremo sobre toda a criação. E também sobre todos os acontecimentos na história. Isso implica que Deus, ele tem autoridade sobre tudo e que nada acontece sem o seu conhecimento e também consentimento. A soberania de Deus é um conceito central assim na teologia cristã, que afirma que Deus, ele é o único ser com poder e autoridade suprema sobre todas as coisas. E nessa lição de hoje, nós iremos então analisar como Satanás ele age nas provações e como Deus usa até estas situações para fortalecer a nossa fé e nos abençoar. O livro de Jó, ele vai aqui nos mostrar hoje que Satanás recebeu permissão de Deus para testar Jó. O que deixa claro que o inimigo, ele não pode interferir na vida do crente sem a devida autorização divina. Assim, nós aprendemos que, mesmo em meio às provações, nossa vida ela está nas mãos de Deus e que Ele sempre tem um propósito maior para nós. É o papel de Satanás no sofrimento de Jó. E é sobre este tema que estaremos estudando a partir de agora. E desta maneira chegamos ao primeiro tópico da nossa lição, e que traz o título Satanás como acusador. Satanás como acusador. E se encontra no livro de Jó,
do capítulo 1, do versículo 6 até o 12. Neste tópico, nós veremos que logo no início do livro, Satanás ele aparece diante de Deus para acusar o patriarca Jó. Como vimos em lições anteriores, o inimigo de Deus e também da humanidade, ele sugeriu que a fidelidade de Jó não era verdadeiramente sincera, mas que ela estava motivada apenas pelas bênçãos que o patriarca tinha recebido então. O que Satanás queria ali dizer era também desacreditar Jó. Porque quando lemos a história deste patriarca, nós vemos destacada a sua fidelidade inabalável a Deus. E o que o destruidor ele sugere é que diante de imensas dificuldades e perdas, Jó, que é apresentado como um homem justo, temente a Deus e de grande integridade, ele não manteria a sua fé, mesmo quando sofre aí provocações e questionamento. Satanás, por sua natureza, ele é o acusador. Seu papel é apontar falhas, é questionar a nossa lealdade. E questionar isso tudo diante de Deus e enfraquecer também a nossa fé. Em Apocalipse 12, no versículo 10, ele é chamado de acusador dos irmãos. Esse texto ele declara a chegada da salvação do poder e do reino de Deus e do poder de Cristo com a expulsão do acusador dos irmãos. E é que ele os acusa diante de Deus, de dia e de noite. Isso reforça que a sua estratégia é sempre lançar dúvidas sobre a nossa integridade e nossas motivações diante de Deus. Jó é um exemplo especial. Deus o chama de meu servo. E é interessante porque esse título é bem significativo. Haja vista, ele significa pertencer ao Senhor, ser protegido pelo Senhor. Também se refere que a pessoa que recebe esse título, ela confia amplamente em Deus. Essa expressão implica também uma relação aí bem próxima e contínua com o Senhor. Neste sentido, ser chamado de servo do Senhor está relacionado a uma obediência a Deus em tudo. Podemos ver que poucos recebem nas Escrituras esse título. Em 2 Samuel, por exemplo, no capítulo 7, no versículo 5, quando Deus fala para Natã, para dizer a Davi, seu servo, sobre as suas promessas a ele e também a todo Israel. Em Isaías 42, no versículo 1, quando diz, eis o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, em quem tenho prazer. Porém nele o meu espírito, e ele trará justiça às nações. Essa passagem descreve um servo especial. Um servo a quem Deus ele sustenta, elege e se deleita nele. Deus coloca o seu espírito sobre este servo, capacitando-o para cumprir aí a sua missão. Quanto a Jó, o que Satanás questiona não é a retidão do patriarca, mas se a sua devoção a Deus ela é baseada apenas em interesses pessoais, como nós já estudamos anteriormente. Em outras palavras, o inimigo sugere que Jó só é íntegro e temente a Deus porque isso traz recompensas para ele. Assim ele insinua que caso Jó enfrentasse aí adversidades, ele abandonaria a sua fé. Assim, essas adversidades que Jó enfrentaria
e que seriam extremas, deveriam testar a sua fé. A mesma estratégia ela é usada contra nós no dia de hoje. Quantas pessoas aí têm sido provadas na sua fé, não é mesmo? Você já deve ter conhecido alguém aí que perdeu os seus bens, uma calamidade, ou outros já perderam os seus filhos. Você também deve saber de algumas pessoas na sua igreja que têm sofrido por causa da debilidade em sua saúde e que foi às vezes até abandonado pela esposa, pelo esposo ou por amigos. E que mesmo assim, apesar de todas essas provações, tem mantido aí a sua fé em Deus. Mas quando a gente lê aqui, a gente vê que no caso de Jó, não foi uma perda somente, foram várias. E por que não dizer, tudo ele perdeu de uma vez só. Quanto sofrimento, não é mesmo? Quando vemos tudo isso, nós aprendemos que Satanás, ele quer que creiamos que a nossa obediência a Deus depende de algumas circunstâncias, vamos dizer, favoráveis. E que no sofrimento nós seremos tentados a abandonar a nossa fé. Em João 10, no versículo 10, a parte A, nós vemos Jesus dizendo que o ladrão, ele não vem senão matar, roubar e também destruir. Roubar, matar e destruir. Fazendo aí uma analogia ao diabo. Roubar é uma referência a roubar a nossa paz, a nossa alegria, a esperança, as bênçãos e a fé, a espiritualidade da pessoa. O matar aqui implica a morte física, a morte espiritual e também emocional, a perda de valores, a destruição de relacionamentos e a falência até mesmo de alguns projetos. Destruir significa a aniquilação, a ruína, o desmoronamento de tudo que é bom e também é positivo em nossas vidas. Isso tudo quer dizer que o mal, ele tem como objetivo causar danos e também sofrimentos e desespero em nós, seja por meio de ações físicas ou de pensamentos e atitudes negativas ao ser humano. O objetivo central do inimigo, com isso, é destruir a confiança entre Deus e os seus filhos, colocando em xeque o nosso caráter e lançando dúvidas sobre a bondade de Deus que Ele tem para conosco. Devemos estar atentos às vozes de acusação que podem surgir em nossos pensamentos e também a nosso respeito, principalmente nos momentos de fraqueza. A Bíblia, a palavra de Deus, nos lembra que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Assim está registrado em Romanos, no capítulo 8, no versículo 1. Assim como Jó permaneceu fiel, mesmo quando a sua integridade foi colocada em dúvida, nós também somos chamados para manter a confiança que temos em Deus, mesmo nas dificuldades. O escritor Clive Staples Lewis, mais conhecido como C.S. Lewis, ele, no seu livro Cartas de um Diabo a seu Aprendiz, ele descreve que o inferno se alegra em ver o homem duvidar da fidelidade de Deus. Isto é exatamente o que Satanás busca. Plantar dúvidas sobre a bondade divina e também abalar a nossa confiança durante as nossas lutas. E dessa forma chegamos ao segundo tópico da nossa lição de hoje,
e que traz o título A Permissão de Deus. A Permissão de Deus. Se encontra em Jó, no capítulo 1, no versículo 12. Neste tópico nós veremos que Deus, na certeza que Jó não o serve por interesse, ele aceita então o desafio de Satanás. O texto retrata que Deus diz a Satanás: pois bem, tudo que ele possui está nas tuas mãos. Apenas não toque nele. A certeza que o Senhor tinha da integridade de Jó vem do fato de que Deus conhecia as intenções que moviam o patriarca na sua fé. Este versículo que nós lemos aí, ele revela a natureza da fé e da prova. Deus, ele permite que as pessoas sejam testadas, mas ele sempre está no controle. Nunca permitirá que as pessoas sejam destruídas ou recebam uma provação maior daquilo que ele pode suportar. A fé em Deus, mesmo em meio a tribulações, é um desafio que pode levar ao crescimento espiritual. E dessa forma, a partir deste momento, a honra de Deus, ela passa a, vamos dizer, depender da fidelidade de Jó ao Senhor. Embora o próprio Jó já não soubesse, o que estava ali acontecendo nos bastidores dessa conversa entre Deus e Satanás. Embora Satanás seja o agente direto das tragédias na vida de Jó, ele só pôde agir dentro dos limites estabelecidos pelo Senhor. Isso nos ensina algumas coisas. Primeiro aí que Deus, ele é soberano sobre todas as coisas, inclusive sobre o mal e também o sofrimento. A segunda coisa aqui é que Satanás, ele pode ter poder, mas não tem controle absoluto sobre nada. Ele não pode tocar na vida de um filho de Deus sem a permissão do Criador. Essa realidade, para nós que sabemos isso hoje, nos ajuda a compreender que nem todo sofrimento é um sinal da ausência de Deus. Muitas vezes, Deus, ele permite provações para testar e também fortalecer a nossa fé. Assim como o ouro, ele é purificado no fogo, também nós somos refinados pelas provações, como registra a primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1, no versículo 6, quando diz: nisso vocês exultam, ainda que agora por um pouco de tempo devam ser entristecidos por todo tipo de provações. As provações que os crentes eles enfrentam, embora possam ser assim difíceis, é o meio pelo qual o Senhor testa e purifica a nossa fé, tornando a nossa fé mais forte e digna de louvor, glória e honra quando estivermos na glória junto com Jesus Cristo. Em essência, as provações são um processo de refinamento. Isso para a nossa fé, como o ouro ele é refinado também no fogo. O versículo enfatiza que as provações, embora possam ser assim dolorosas, é o meio pelo qual a fé ela é testada e provada. Essa prova ela é essencial para que a fé seja genuína e também firme. O versículo ele usa assim uma metáfora do ouro, sendo purificado pelo fogo, para ilustrar aí o processo de refinamento da fé. Se a gente olhar o ouro, mesmo sendo precioso, ele precisa ser testado para que a sua qualidade ela seja demonstrada. E ele é testado no fogo. Assim como a fé precisa ser testada pelas provações,
para que seja comprovada. Dessa forma, sim, nós precisamos desenvolver uma confiança madura. Essa confiança em Deus, mesmo quando não compreendemos qual o motivo do sofrimento. No caso de Jó, ele não sabia, ele não entendia o que estava acontecendo por trás daquelas cenas ali que tinha acontecido nas conversas de Deus com Satanás. Mas ele manteve-se fiel, acreditando que Deus ele estava no controle. Do mesmo modo, quando enfrentamos dificuldades, devemos lembrar que Deus ele não perdeu o controle. Mas não é dizer assim, Deus está no controle da boca para fora. Deus não perde o controle de toda a situação. É uma verdade. Ele limita o poder do inimigo e está sempre trabalhando para nosso bem, mesmo quando não conseguimos enxergar isso de uma maneira clara. Ao passar pelas provações e ter a fé purificada, os crentes eles receberão a glória, a honra e a aprovação em Jesus Cristo. E essa é a recompensa, é o reconhecimento por todo o sofrimento e fé que passamos. Nós testificamos neste tópico aqui que a tristeza ela pode ser um sentimento natural diante das provações, mas também destacamos a importância de alegrarmos na fé, mesmo diante de dificuldades, como o exemplo aí o apóstolo Paulo assim nos deu também. A alegria e a esperança na promessa de glória futura são aí um incentivo para que possamos perseverar nas provações com a nossa fé no Senhor. E assim chegamos ao terceiro tópico da nossa lição, e que traz o título O propósito de Deus nas provações. O propósito de Deus nas provações. Está em Romanos 8, versículo 28. É o texto que nós lemos inicialmente. Veremos nesse tópico que, por sugestão de Satanás, ele faz a Deus. Jó perde de uma hora para outra riquezas, filhos e filhas. E é vítima de uma doença na pele, dolorosa. Você consegue imaginar o sofrimento que era causado por toda essa situação? Seus amigos acusando, sua mulher falando. No texto base para este tópico, em Romanos 8, 28, vamos ler de novo, né? Registra que, dessa maneira que o apóstolo escreve, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem de todos aqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Nós entendemos aqui que Deus ele tem um propósito para cada um de nós, para mim, para você, mesmo em meio às dificuldades que enfrentamos na vida. Ele usa todas as coisas, como já vimos, que recaem sobre nós, sejam boas, sejam más, de forma que, ao final de tudo, seja para o bem daqueles que o amam. E são chamados segundo o seu plano para a vida de cada pessoa. Vimos isso na vida de Jó. E assim podemos notar que no caso de Jó, especificamente, embora Satanás tivesse o seu plano para destruir a fé daquele patriarca, por outro lado, fica também destacado que Deus, ele tinha o seu plano e tudo estava embaixo do seu controle. Assim mesmo que Satanás tenha sido um instrumento para causar todo aquele sofrimento a Jó, Deus tinha um propósito maior com toda aquela história. As provações, elas serviram para fortalecer
a fé de Jó. Demonstrar a sua confiança em Deus. E no final, o patriarca sai abençoado por Deus, de forma abundante, como vimos no capítulo 42, do versículo 10 até o versículo 17. Isso nos lembra da promessa de Romanos 8, 28. Né? Que tudo contribui realmente para o bem daqueles que amam a Deus. Deus não causa o mal. Mas se o mal vier, ele pode usar até essas ações de Satanás para cumprir os seus propósitos. Ou seja, nos fazer passar vitoriosos. A fé na soberania de Deus permite que percebamos que mesmo em meio ao sofrimento e às provações, Deus está trabalhando para nosso bem. Embora possamos não entender completamente o porquê que as coisas estão acontecendo. O sofrimento de Jó não foi em vão. Ele saiu daquela prova mais forte e mais abençoado do que antes. Aqui somos ensinados, então, com essa lição, que mesmo quando não entendemos o que está acontecendo, Deus, ele está diuturnamente, diurnamente, na noite, na madrugada, trabalhando por nós, trabalhando em nós. E precisamos adotar uma perspectiva de esperança durante as provações. Desde o momento de alegria até os momentos de dor, decepção, sofrimento, Deus não ignora as nossas dificuldades, mas utiliza essas dificuldades para o crescimento espiritual e o fortalecimento da nossa fé. As coisas, mesmo as difíceis, não estão ocorrendo ao acaso. Nada acontece por acaso em nossa vida. Deus está orquestrando tudo para que no final resultem em bem para aqueles que amam o Senhor. Uma coisa devemos entender é que o bem que Deus prepara é para aqueles que o amam, para aqueles que o buscam, aqueles que querem viver em obediência, aqueles que querem estar em comunhão com Ele. Assim como Jó, ele foi abençoado no final de sua jornada, podemos também confiar que Deus ele tem um propósito maior para o nosso sofrimento no nosso dia a dia. Em algumas situações, a aprovação ela serve para fortalecer a nossa fé, enquanto em outras, para nos preparar para algo ainda maior. Mas em todos os momentos, nós devemos ter a certeza de que Deus está presente e nunca nos abandona. Podemos comparar a experiência de Jó com a história de José, por exemplo, que foi vendido como escravo por seus irmãos, foi preso injustamente no Egito. Embora José tenha passado aí por grande sofrimento, Deus usou essas provações para salvar muitas vidas, como a gente vê registrado em Gênesis, no capítulo 50, no versículo 20. Assim como na história de Jó, o mal que foi causado se transformou em grande bênção nas mãos de Deus. E é assim que pode ser também na minha vida e na sua vida. E nesse caminhar chegamos à conclusão desta 9ª lição deste 2º trimestre da revista Palavra e Vida. Vimos aqui na lição de hoje, uma lição muito importante, com muitos conhecimentos assim para a nossa vida, que nós aprendemos aqui. Nós vimos que a história de Jó, ela nos ensina algumas verdades importantes sobre Satanás. Primeiro aí que Satanás, ele é responsável perante Deus. Todos os seres angelicais, sejam bons ou maus,
eles devem se apresentar diante de Deus. Está lá em Jó, no capítulo 1, versículo 6. Este versículo ele não apenas descreve uma cena, mas também destaca a luta entre o bem e o mal, entre a fidelidade e a dúvida. A presença de Satanás entre os anjos antecipa o conflito que se seguirá e a importância da resposta de Jó. Em segundo lugar, aqui nós aprendemos que Satanás ele é limitado em seu alcance e só pode estar em um lugar por vez, como está registrado lá em Jó, no capítulo 1, no versículo 6 e no versículo 7. A limitação dele está naquilo que Deus permite que ele seja. Ele não tem a onipresença, que só é um atributo pertencente a Deus. Em terceiro lugar, nós também aprendemos que Satanás não pode ler a nossa mente, nem prever o futuro, como está lá nos versículos 9 e 11 do capítulo 1 de Jó. Satanás não tem a onisciência, que só é um atributo pertencente a Deus. Em quarto lugar, nós vemos que o inimigo ele só pode agir com a permissão de Deus. Em Jó, no capítulo 1, no versículo 12, assim diz. Isso significa que podemos vencer seus ataques com a ajuda do poder divino. Em quinto lugar, nós aprendemos que Deus ele coloca limites para as ações de Satanás, como está lá registrado em Jó, no capítulo 1, no versículo 12, e também no capítulo 2, no versículo 6. Somente Deus ele é onipotente e pode, em sua soberania, fazer tudo o que deseja. Nunca duvide, Deus está sempre no controle de tudo. Esses atributos e muitos outros, tanto os incomunicáveis quanto os comunicáveis, revelam aí a grandeza, revelam o poder e revelam também a natureza do nosso Deus. E nos ajudam a entender também melhor quem Ele é. Deus permite que enfrentemos provações, mas sempre com um propósito maior. Um propósito que está na mente de Deus, que é fortalecer a nossa fé, moldar o nosso caráter e nos abençoar de maneira inesperada. O sofrimento não é em vão, quando está controlado pelas mãos de Deus. A história de Jó nos mostra que, mesmo nas situações mais difíceis, nós podemos confiar na fidelidade de Deus. Podemos também confiar na certeza de que a sua vontade ela é boa, ela é perfeita e ela também é agradável, como registra em Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, que diz que nós não devemos nos amoldar ao padrão deste mundo, mas devemos estar transformando pela renovação da mente, para que nós possamos também experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Este versículo, inclusive, enfatiza a importância de não nos conformarmos com os valores e padrões do mundo, mas devemos sim buscar uma transformação interna que nos permita discernir, ou seja, conhecer e viver a vontade de Deus. E dessa forma chegamos ao nosso momento para pensar e agir, com as 3 reflexões propostas aí pelo pastor Elton dos Santos Pinto. A nossa primeira reflexão é uma pergunta. Como você reage quando você percebe que está enfrentando aí um ataque espiritual? Na nossa segunda reflexão, uma outra pergunta. De que maneira você pode fortalecer a sua fé para resistir aos ataques do inimigo? E a nossa terceira e última reflexão,
uma outra indagação. Você consegue identificar algum propósito de Deus em provações que você já enfrentou na sua vida? Então, durante a semana, meus irmãos, que vocês possam estar reunindo aí o pessoal da sua igreja, na escola bíblica dominical, ou durante a semana, para compartilhar aí um com os outros as suas experiências sobre esta questão, ou essas questões aí propostas. E assim hoje, nós estudamos no nosso canal o capítulo 1 de Jó, nos versículos de 6 a 12, e Romanos 8, 28, com o tema O papel de Satanás no sofrimento de Jó. Nós vimos aqui na lição de hoje que há coisas que acontecem na vida do crente, que inevitavelmente nos leva a fazer perguntas que traduzem aí a angústia da nossa alma. Se Deus é justo, se Ele é amoroso, por que Ele permite que um justo sofra tanto? Como o próprio Jó fez essa pergunta no início, né? Descobrimos as respostas na própria palavra de Deus. Jó, com seu exemplo, nos faz refletir e assim compreender o que o livro diz a respeito deste assunto. As respostas para as perguntas humanas são dadas ao sofrimento e, finalmente, as respostas de Deus para nós, ou seja, que Ele está no controle de tudo e que toda e qualquer situação, seja boa ou ruim, estará contribuindo para o bem daqueles que se dedicam a estar dentro dos planos traçados pelo Senhor. Para a minha vida e também para a sua vida. Basta que sejamos, como diz o texto, servos dele. E assim, amigos e irmãos, terminamos mais uma lição da revista Palavra e Vida. Mas antes de você sair, eu convido você, se ainda não se inscreveu, que se inscreva aqui no nosso canal, no botão aqui embaixo, onde está escrito inscreva-se. E não esqueça de curtir, dar o seu joinha aí, deixar o seu comentário, falando de onde você é, qual igreja pertence, e acionar o sino das notificações para não perder nada aqui que nós estivermos publicando. E compartilhe, para que mais pessoas também possam desfrutar deste conteúdo para a edificação de cada um na aprendizagem da palavra de Deus. Na próxima semana, nós estaremos estudando a lição de número 10, e que tem o título A Paciente Perseverança no Sofrimento. E estaremos estudando aqui esta nova lição, se Deus assim nos permitir. Amém?